Olá, seja bem-vindo à segunda parte do treinamento sobre as funções intersect, union, target, entre outros recursos que eu vou explicar aí para você. Na aula passada, nós vimos rapidamente dois conceitos importantes, que é o uso do target, né, para marcar as células e exibir o endereço delas, e também usamos o intersect para que possamos criar uma lista de validação numa região específica da planilha. Pois bem, nessa aula nós vamos fazer algo diferente. Se você se recorda na planilha da aula anterior, inclusive essa planilha ela está disponível para download, chama-se Target Intersect Aula 1. Se você não se recorda como fazer o download, entre na minha página no Sigo Nerd. Eu estou fora da internet aqui, eu não vou conseguir mostrá-lo, mas na seção Apostilas do Nerd, na parte superior da tela, você vai encontrar um link para fazer o download da apostila. Se você está acompanhando essa aula, se é a primeira vez que você está vindo para o meu canal e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, então recomendo a você que se inscreva no canal para que você possa acompanhar as novidades. Toda quarta e todo domingo tem uma aula nova sendo publicada. Geralmente as aulas de domingo são de VBA, de Excel, ou algum tema aí que estiver pertinente. Estou recebendo bastante e-mails com dúvidas. Eu tenho selecionado agora, realmente bem aleatoriamente, aquelas em que eu consigo responder e em cima dessas dúvidas eu gravo aulas sobre novos conceitos. Então você vai aprender nessas aulas, né? Hoje eu tenho mais de 320 aulas no YouTube. Até o final desse mês de setembro já serão mais de 350, porque eu estou colocando uma aula nova de informática básica todos os dias, desde o dia 1º de setembro. Então você vai ter acesso a uma infinidade de temas e conteúdos que você vai poder assistir, tudo isso gratuitamente. E, é claro, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe aí com seus amigos. Vamos lá, vamos abrir aqui a nossa planilha Target Intersect. Abrindo a planilha, nós vamos para a terceira, abrindo a pasta de trabalho, nós vamos para a terceira planilha. Vamos esperar, está abrindo. Pronto, vamos entrar, vou fechar, não foi desligado corretamente minha máquina, está perfeito. Colorir linha. Para colorir a linha, nós vamos utilizar alguns recursos. Observe que essa matriz aqui ela está desativada, então eu não estou conseguindo clicar e pintar as células conforme eu vou clicando com o mouse. Você se recorda que para pintar o interior de uma célula, nós temos um parâmetro para ela chamado de interior. Então se eu pegar aqui ActiveCell.interior.color, eu consigo definir a cor de fundo dessa minha planilha, dessa minha célula. Nós vamos utilizar então um conjunto de funções usando o intersect, usando vários itens que você já conhece também. Nós vamos desativar os eventos para poder fazer essa seleção automática, só que dentro de uma range específica, que vai da célula A2 até a célula L22. Nós vamos começar aqui pressionando o Alt F11 para ir para o ambiente do VBA. Vou clicar. Na verdade, você tem duas formas de fazer isso. Você poderia clicar duas vezes sobre a sua planilha, no caso, colorir linha, e a partir daí nós começamos a fazer a programação. Ou você pode clicar com o botão direito na planilha e escolher aqui a opção exibir código. Tanto faz, porque ambas fazem a mesma coisa. Eu posso vir até aqui então escolher como objeto a minha worksheet e como procedimento nós vamos colocar aqui o selection.change. Por que não o change, Alessandro? Apenas relembrando, o change ele é utilizado quando há uma alteração na minha célula, quando eu gravo um conteúdo e pressiono a tecla Enter. Selection.change é ao contrário, é quando eu clico em outra célula, eu estou mudando a seleção dentro da minha planilha. Vamos começar definindo aí as nossas variáveis, DIN. Vamos começar lá, vrng, V de variável, RNG é abreviação de range, é uma range. DIN, vrng, intersect as range. Se você se recorda da aula passada, nós criamos duas variáveis. Uma para que eu pudesse armazenar a região completa das minhas células que eu quero monitorar, e outra apenas para marcar a célula que faz a intersecção. Ou seja, eu valido se a célula que eu estou manipulando, ela faz parte daquela área que eu quero controlar. E vamos criar aqui uma outra, DIN-W as worksheet. Eu recebi uma dúvida recentemente perguntando por que eu uso a variável w. Por que eu defino depois o comando setW? Apenas para relembrar, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo,
Quando eu vou escrever um código, ao invés de ficar digitando sheets e o nome da planilha, ou simplesmente digitar aqui range e o endereço da célula sem a identificação da planilha, que ele vai sempre considerar a planilha ativa, eu prefiro criar uma variável do tipo worksheet. E como eu tenho um nome curto, é mais fácil referenciar uma planilha simplesmente digitando W do que digitando sheets, abro parênteses e assim sucessivamente digito o nome completo da planilha. Depois de definir então as nossas variáveis, o que nós vamos fazer? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o zoom, nós não precisamos, né, monitorar ainda essa parte da minha planilha. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Assim eu consigo dar uma visibilidade melhor ao código e você também vai entender bem os conceitos. Perfeito. Depois que eu defini então a minha variável w, nós vamos desligar a tela. Application.screenUpdating igual a false. O Screen Updating, se você se recorda, serve para evitar que a tela fique flicando, ela fique mostrando as ações que você está fazendo na sua macro. Isso é interessante porque você economiza tempo e a sua macro acaba sendo executada de forma mais rápida. Perfeito. Setw igual a sheets. Colorir linha. Observe que eu posso colocar aqui o nome da minha planilha, ela tem que ser exatamente o nome como está, eu não posso errar o maiúsculo e o minúsculo. Ou eu poderia simplesmente digitar setw igual planilha 3. Esse planilha 3, deixa eu depurar aqui, ver se está tudo certinho, é o nome VBA da minha planilha. Eu vou usar a forma padrão, a que eu gosto preferencialmente, mas se você vai entregar uma planilha, um trabalho para um cliente, e esse cliente corre o risco de mudar o nome da sua planilha, então trate no código com o nome VBA. Com isso você vai evitar ter que dar suporte posterior à sua planilha e ela vai ficar aí automaticamente, ela sempre vai reconhecer o nome da planilha, só que pelo nome VBA. Vamos selecionar a planilha w.select, depois de definir a minha variável, vamos colocar a minha planilha como ativa. Eu vou carregar essa planilha. Pois bem, como é que nós vamos começar agora o código? Nós vamos definir as nossas duas variáveis, set vrng igual a w.range a2 até L22. Essa é a região em que eu quero saber, justamente que eu quero controlar. As demais células da minha planilha eu não preciso pintar conforme eu clico com o mouse. E a nossa variável vrng int, que é a nossa variável que vai receber se a célula intersecta ou não e qual é ela, nós vamos usar o comando application.intersect, abro parênteses, target, vírgula, vrng. Da onde saiu o target? Se você se recorda, toda vez que nós clicamos em uma célula, nós disparamos um evento, que é o evento de Selection Change. No Selection Change, é passado como parâmetro o target. O target, então, nada mais é do que uma variável que controla o objeto em que você está selecionando na planilha naquele momento. Um objeto do tipo range. E aí, a função intersect, ela vai procurar essa célula definida na target dentro da minha matriz. E, se houver, ele vai retornar aqui o nome da matriz. Se não, ele vai retornar nothing. Ou seja, ele não encontrou essa célula dentro da... o target não está dentro da região que eu estou controlando. Assim que eu fiz isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é apagar as cores anteriores das minhas células. Porque se eu clicar sobre uma célula aqui, ele vai pintar toda essa linha. Se eu clicar sobre a célula de baixo, ele também vai pintar a célula de baixo sem apagar a anterior. Por isso, antes de começar os eventos, antes de começar a fazer a programação, eu vou usar o comando application.enable events igual a false e application.enable events igual a true. Por que eu estou desligando os eventos das minhas células aqui nessa situação? Porque eu preciso colocar um comando aqui nesse meio. Eu vou apagar o conteúdo das células e isso vai disparar eventos das células. Eu não quero que isso ocorra, para não conflitar com o código. E aí nós vamos fazer o seguinte comando, cells.interior.colorIndex igual a 0. A instrução colorIndex possui vários valores, para cada valor é um conjunto de cores das células pré-definidas.
Index 0 é branco, é esse tom que nós usamos naturalmente nas células. Ele vai deixar a sua célula, então, naturalmente como estava. Se nós executarmos esse comando aqui, na janela de verificação imediata, veja só, Ctrl C. Assim que eu pressionar o Enter, observe que as células que estavam corrigidas, que estavam pintadas aqui na minha planilha, já desapareceram. Eu tenho, então, toda a matriz em branco, e ele faz esse comando para todas as células da minha pasta, dessa minha planilha. Então eu não preciso me preocupar em ficar selecionando os dados e mudando individualmente o conteúdo das células. Eu posso usar a instrução cells para manipular todas as células de uma única vez. Agora nós vamos fazer o detalhe. Eu só quero que ele pinte a linha quando eu clicar em uma célula. Opa, é que o if aqui está vazio. Se eu clicar em mais de uma linha, se eu selecionar uma região, eu não quero pintar. Por isso eu preciso colocar agora uma validação. If target, selection.cells.count for igual a 1, então, end if. Essa instrução agora ela é um pouquinho diferente. O que ela vai fazer? Ela vai verificar se, dentro da minha seleção de células, caso eu selecione uma range, o contador de células seja igual a 1. Se eu clicar em uma única célula, o contador vai ser 1, porque é uma única célula que está selecionada. Se eu selecionar uma faixa de células de 5 colunas por 2 linhas, serão 10 células, e aí ele não vai fazer a pintura. Ele vai pular essa parte de pintar as células. Isso é interessante para evitar que você fique, quando você selecionar uma range, apenas a célula ativa será preenchida, e não as demais. If not, ou seja, se ele não encontrar a minha variável lá, se ele não encontrou uma intersecção, isso se eu não colocasse o not aqui, né? Se a minha variável cuja intersecção ele detectou for igual a vazio, então ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não quero que ele pinte as células que não estão intersectadas. Eu quero que ele pinte as que estão intersectadas. Então eu vou colocar aqui o not, que é o inversor. Not, se não está se o retorno da célula não é vazio, então aí ele vai executar a instrução que eu vou colocar aqui. Agora ficou mais fácil. É meio complexo essa parte de lógica, principalmente quando a gente está pensando nos próximos passos aí no código. Isso você também deve passar aí naturalmente. A partir de agora, nós vamos efetivamente executar as ações para pintura das células. E nós vamos usar comandos que você já viu no decorrer de todo o treinamento de macros e VBA que eu gravei. O que nós vamos fazer? Primeiro, application.enableEvents, enable events igual a false, application.enableEvents igual a true. Prontinho. E aí, o que nós vamos fazer é literalmente pintar as células através dos nossos comandos. w.range. Agora, note só o que nós vamos fazer. Quando eu clico em uma célula, imediatamente eu tenho que fazer com que ele selecione desde a primeira até essa célula aqui da coluna L, de forma automática, independente de onde eu clicar. Se eu escrever aqui w.range, activecell.row, vírgula, e activecell.column, por exemplo, eu não consigo. Eu preciso usar uma instrução range para criar uma faixa de dados dinâmica, que vai sempre se basear onde eu clicar. E essa instrução vai ser exatamente essa. Veja só, w.range, w.cells. A instrução w.range inicial é a que vai fazer a seleção. Então, dentro dela, eu vou encapsular outras instruções de mapeamento de célula. w.cells. Você se recorda que a instrução cells, ela seleciona as células, né? Ela pega, é um conjunto de células, e eu posso dizer para eles com quais eu vou trabalhar. Ela precisa de dois argumentos, o número da linha e o número da coluna. O número da linha vai ser dado pela linha onde o meu cursor está. Veja só, activecell.row, vírgula 1, coluna 1. Então ele vai selecionar a partir da linha da célula atual, da coluna 1, até, aí eu coloco a vírgula, w.cells, activecell.row, activecell.row, coluna L. Qual é a coluna L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coluna 12.
Fecho um parênteses, fecho dois parênteses e está faltando aqui um comando, ponto .select, é verdade, olha só. Essa instrução, eu vou até aumentar aqui um pouquinho para nós vermos ela inteira. Ou melhor, deixa eu quebrá-la aqui que é mais fácil. Observe o que essa instrução aqui ela está fazendo. A instrução w.range permite a você selecionar um conjunto de células. O primeiro argumento são as linhas, né? O primeiro argumento são as linhas, que vai ser dada por essa instrução. Minto. A função range vai selecionar a partir da primeira célula dada por esse comando até a última célula passada por esse. O comando .select faz justamente isso. Ele vai selecionar os meus dados justamente dessa faixa que vai da célula da coluna 1 até a célula da coluna 12. É isso. E agora, o que nós vamos fazer é selection.interior.color index igual a 40, que é aquela cor que você viu na minha planilha. E, por último, target.select. Depois de depois de colorir, eu quero que ele coloque novamente a minha célula target como principal. Já desliguei os eventos, já atualizamos aqui a tela e o nosso código está pronto. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada. Veja só, vou colocar um breakpoint aqui. Quando nós clicarmos na nossa planilha, se eu clicar em uma célula qualquer, note que eu vou dar aqui um F5 e nada vai ser executado da minha célula aqui fora. Mas se eu clicar aqui dentro desta célula, por exemplo, E4, ele vai definir a minha planilha ativa como colorir linha e vai selecioná-la. Vai definir a primeira faixa de valores. Se nós dermos aqui uma interrogação vrng.address, você vai ver que ele selecionou toda a minha célula. Ele guardou na memória as referências de A2 até L22, que é a região que eu estou manipulando. Na sequência, o intersect vai procurar a minha célula dentro da minha faixa. Se eu der um F8, qual foi a resposta? Usando também a área de verificação imediata, vrng int.address. Ele retornou, ele achou sim que a célula E4 faz parte dessa minha região do intersect. Vou pressionar F8, ele vai apagar todo o conteúdo de todas as células que nós já tínhamos feito pela janela de verificação imediata, ativou os eventos novamente e aí ele vai fazer a seleção. Alessandro, a minha seleção de células é igual a 1? Retornou verdadeiro. Por isso que ele vai fazer aqui a execução da parte verdadeira. E aí ele vai verificar se der diferente de nada e vai desligar os eventos novamente para selecionar as minhas células. É nesse ponto que eu vou puxar aqui a tela um pouquinho para baixo. Assim que eu der um F8, você vai ver que ele selecionou da célula A4 até a célula L4. E aí eu consigo preencher com a instrução interior.color index na cor que eu desejo. F8, target.select, ele volta para a tela e ativa novamente os eventos. Vou pressionar F5 porque meu código terminou. Se você notou, basicamente, olha só, ao clicar sobre uma célula, independente da região dela, ela vai pintar a linha da região que eu demarquei. E se eu fizer isso fora, isso não ocorre. Se eu selecionar uma região aqui também de células, você vai ver que nada acontece, justamente porque o número de células dessa minha seleção é maior que 1. Mas ao clicar sobre qualquer uma célula individual, essa pintura vai ser feita. Isso é prático para que você possa identificar como, num processo de digitação, em que linha que o seu cursor está. É legal fazer isso? Eu não sei, você pode encontrar uma atividade prática aí no seu dia a dia. Eu lembro de ter visto uma matéria muito interessante sobre esse tipo de recurso num site estrangeiro há muitos anos atrás. E eu fiquei com vontade de fazer aí uma coisa similar. E por isso resolvi gravar essa aula aí para vocês. Essa aula, então, nós usamos o intersect, utilizamos o target, utilizamos ainda as instruções color index. Quanto tempo nós temos de aula? Eu acho que nós temos aí, olha, 20 minutos de aula. Eu ainda tenho mais 2 planilhas para explicar para vocês, mas eu não vou fazer isso para não estender demais essa aula, ficar uma aula cansativa com mais de 1 hora de duração. Na próxima aula nós vamos ver o union e também a seleção de células especiais. Lembre-se, essa planilha ela está salva, você vai conseguir, deixa eu salvar aqui inclusive já com o nome de aula 2,
Intersect, aula 2. Você vai conseguir fazer o download lá no meu blog, no Sigo Nerd, e não deixe de acompanhar os trabalhos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, então clique aí no joinha e deixe os seus comentários aí na parte de baixo da tela sobre o que você está achando dessas aulas. Retomei minhas atividades e em breve um curso de VBA num nível um pouquinho mais avançado, com recursos de mercado, vai estar disponível aí para você no portal. Eu divulgarei. Aguarde, aguarde. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua atenção e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá.